Pessoal, hoje a gente está na companhia do Bauman, Zygmunt Bauman, sociólogo contemporâneo, sociólogo polonês, faleceu recentemente, né, tem poucos anos, e considerado um dos maiores escritores do século XXI. Bauman escreveu muitos livros, né, e o que é muito interessante acerca da sociologia do Bauman, das suas teorias, é a sua sensibilidade, né? Mesmo sendo um senhor já de bastante idade, polonês, que viveu a sua juventude em épocas muito diferentes, né? Em contextos sociais muito diferentes do contexto contemporâneo. A questão é como que ele teve essa sensibilidade, né? De escrever sobre o amor, de escrever sobre o medo, né, essa sensibilidade de compreender com tanta maestria a sociedade contemporânea atual, sendo que ele teve a sua juventude num contexto, numa sociedade completamente distinta da nossa em relação à questão da relação com o trabalho, da relação com o conhecimento, das relações sociais propriamente ditas, né? Então, Bauman realmente nos assusta, né, com a sua capacidade de entendimento do mundo contemporâneo, né? Essa é uma imagem dele, essa imagem é recente, né? Um pouquinho antes da morte, e uma citação que está no livro Modernidade Líquida, onde ele diz: vivemos tempos líquidos, nada é para durar, que é a grande tese do Bauman da liquidez, que a gente vai ver agora na aula de hoje. Então, só para conhecer um pouquinho o Bauman é polonês, como eu falei para vocês, né? Nasceu em 1925, ou seja, num contexto bastante conturbado, né? E diferente da sociedade atual. Escreveu muitos livros, principalmente nos últimos anos de vida. Ele escrevia 2, 3 livros por ano, né? Todos saíam aqui no Brasil com muita rapidez, né? Ele rapidamente ganhou muitos leitores aqui no Brasil para suas teorias. Os livros são todos relacionados à sociedade contemporânea, ou seja, à sociedade do século XX, do século XXI, que é chamada, né, pelo Bauman e por outros autores de pós-modernidade. No Brasil, a gente tem muitos livros dele traduzidos para o português. Aliás, eu acho que todos já estão traduzidos para o português. E um pouco antes da sua morte, ele era professor da Universidade de Varsóvia, Departamento de Sociologia, na Polônia. Essa é uma breve biografia para vocês entenderem como que ele realmente produziu muito nos últimos anos de vida, né? Então, assim, praticamente uma obra por ano, às vezes 2 no mesmo ano, às vezes até 3, né? E aqui no Brasil, o pensamento do Bauman ganhou notoriedade com o livro Vidas Desperdiçadas. É um livro muito forte, né? Onde ele vai tratar dos seres humanos que são invisíveis, né? Que não são considerados produtivos e importantes na sociedade contemporânea. Ele está falando muito dos moradores em situação de rua, dos presidiários, essas vidas invisibilizadas e desperdiçadas. É um livro bastante chocante. Depois ele produz Vida Líquida, Medo Líquido, Tempos Líquidos, Arte Líquida, né? Onde ele vai desenvolver a metáfora da liquidez, que a gente vai falar já já. Em 2008, Vida para o Consumo, é uma crítica ao capitalismo consumista, à indústria cultural, né? E depois de 2010, ele vai produzir, ele volta para essa questão da liquidez, ele escreve, por exemplo, O Amor Líquido e O Medo Líquido, como uma tentativa de mostrar como que essa vida desprovida de sentido, de solidão e de solidez afeta todas as nossas relações. O Bauman, ele é muito importante para a sociologia contemporânea, né? Porque ele foi o autor que vai mostrar que ocorreu uma passagem da modernidade sólida para a modernidade líquida. O que seria uma modernidade sólida? Uma modernidade sólida era o mundo antes da globalização, né? Aquele mundo antes das transformações
globalizantes, antes do surgimento de uma tecnologia que encurtou o tempo e o espaço, que favoreceu a comunicatibilidade, né? Esse mundo pré-globalização. Já era um mundo capitalista, urbanizado, industrializado, mas as transformações no tempo e no espaço, elas eram mais sólidas, mais lentas e vividas com mais intensidade. A transição para a modernidade líquida acontece pós-globalização, era da internet. A gente está falando dos anos 1990, virada do século XX para o século XXI. E o que caracteriza essa passagem, né? O Bauman vai dar alguns conceitos chaves, né? A emancipação, esse sujeito, esse indivíduo, ele se considera livre de tudo e de todos, né? Livre para amar, livre para trabalhar, livre para viajar, livre para crer, livre para não crer. Essa mulher, livre para ser mãe, livre para não ser mãe, livre para se casar, livre para não se casar. Então, é uma emancipação do indivíduo das estruturas sociais. É como se as estruturas sociais, né, o Estado, a igreja, a escola, não mais aprisionasse esse sujeito, como na modernidade sólida. Individualidade, esse indivíduo ele começa a lutar não para ser tratado como igual, como se a igualdade não desse mais conta dessa sociedade, esse indivíduo ele vai lutar pela sua diferença, né? Então eu quero que a sociedade me reconheça pela minha identidade diferente, né? Pelo meu próprio jeito de ser, pela minha autenticidade. E é um indivíduo que não necessariamente está disposto a viver em comunidade, né? Ele é mais autocentrado, ele se isola, ele consegue entender, encontrar formas de felicidade que não dependem necessariamente da relação com o outro. O tempo e o espaço acelerados e encurtados, o encurtamento das distâncias, dos espaços e a aceleração do tempo, né? O trabalho líquido. O que é um trabalho líquido, né? É a ideia de que na sociedade atual, líquida, contemporânea, as pessoas elas iniciam num emprego, né? Mesmo que com carteira assinada, mas não há nenhuma possibilidade de pensar, eu vou me aposentar aqui. Na modernidade sólida, as pessoas começavam no seu primeiro emprego e pensavam, eu vou trabalhar o resto da minha vida para essa empresa, eu vou me aposentar aqui. Hoje em dia, na liquidez, na efemeridade da vida, o trabalho é líquido, ou seja, ele não vai durar, assim como nada vai durar. E a ideia de comunidade que passa, né, a ser também uma comunidade líquida, né? Em que sentido? Os laços da vida comunitária não são mais sólidos. Esse indivíduo ele pertence a várias comunidades distintas, mas é como se no fundo ele não pertencesse a nenhuma, na verdade, né? Então, para a gente entender o mundo sólido, que é essa coluna aqui de azulzinho, a modernidade sólida liga, né, que une seus átomos e indica a estabilidade dos sólidos, né, fazendo uma metáfora lá com a química. Seria um mundo rígido, que precisa de uma tensão para as coisas se transformarem, né? Então, era um mundo onde haviam transformações? Sim, depois da guerra, da Primeira Guerra. Houveram transformações? Sim, depois da crise da quebra do capitalismo em 29. Então, era necessário uma tensão muito forte, uma crise, para as transformações acontecerem. No mundo líquido, isso não é necessariamente verdade, né? No mundo líquido, as coisas facilmente se transformam, facilmente respingam. É um mundo com muita mobilidade, é um mundo plástico, né? Onde o indivíduo ele tem uma plasticidade, ele consegue se adaptar à mudança de uma maneira muito rápida, né? O tempo, ele importa mais do que o espaço, né? Porque o tempo é o tempo acelerado, é o tempo de conseguir fazer várias atividades, realizar vários projetos naquele tempo. Então, o tempo ele está sempre acelerado, esse indivíduo ele está sempre correndo atrás do tempo, né? E aí, na modernidade sólida, a gente tinha o mundo da fábrica, da permanência na fábrica. A fábrica,
o capitalismo ele tinha fronteiras muito bem determinadas, então se você trabalha num setor da fábrica, você é responsável pelaquela parte da produção, né? E jamais você vai ir para um outro setor. A ideia da equipe, né, do trabalho em equipe era muito importante, né? A equipe é responsável por determinados processos produtivos, era um mundo mais rígido, né, onde para você mudar de categoria trabalhista, para você mudar o seu espaço dentro da fábrica, tinha uma série de pressupostos. É o mundo da reprodução, então o trabalho ele é X e você vai apenas reproduzir esse X, vai criar 10, 15, 20, 30X, né? É o mundo da padronização, né? E a administração dessa fábrica apontava para o futuro, né? Para a melhoria da qualidade, para a melhoria da produção. Na modernidade líquida, a fábrica não se chama mais fábrica, ela se chama empresa. E o funcionário não é mais funcionário, ele é colaborador. Olha que diferença. Não há mais permanência, esse colaborador, ele pode ser colaborador hoje e amanhã ele pode não ser mais colaborador por vontade própria ou por ter sido desligado. Não tem mais fronteira, né? Há uma desfronteirização, então esse colaborador com o conhecimento e com a especialização que ele tem, ele pode transitar em vários espaços da empresa. Não existe mais equipe, é uma rede, então a empresa funciona como rede, as relações acontecem em rede, há uma grande flexibilidade nos processos produtivos, nos processos de produção e de criação. A palavra de ordem é criatividade, então o produto ele precisa ser diferente, inovador, criativo, ousado, né? E a gestão, ela não pensa necessariamente num futuro, né? Ela pensa num presente e é uma gestão cheia de muitas incertezas. Por quê? Porque esse mundo é um mundo cheio de incertezas. Segundo Bauman, essa nova ordem, que ele está chamando de modernidade líquida, surgiu com o derretimento dos grilhões que aprisionavam a liberdade individual de escolher e agir, né? Então, na modernidade sólida, o indivíduo ele não era livre para escolher e agir. Ele era preso, ele estava sempre preso a uma estrutura, né? A igreja, a religião, o poder político do Estado, ou a própria questão do conhecimento escolar, da escola. O indivíduo ele estava, ou até mesmo a questão da família, da tradição, dos valores da família, ele estava sempre preso a uma estrutura. A passagem para a modernidade líquida, com a globalização e com a era da internet, trouxe uma flexibilização de tudo, uma desregulamentação, no sentido que a regulação ela passou por um processo de flexibilidade, então as regras elas não são mais tão rígidas, e a liberação do mercado, né? O mercado, o fim do estado de bem-estar social e o início de um estado neoliberal, de um estado mínimo, onde o mercado virou um deus, ele tem que estar livre, nada pode intervir na relação de produção e de compra, né? E o que determina a economia é a relação de oferta e demanda. Essa seria uma leitura do Bauman. E aí ele traz pra gente dois grandes valores, né? Como eu falei lá atrás, desse mundo líquido, que seria a emancipação e a individualidade, né? Como é que a gente pode pensar essa emancipação? Numa sociologia do Bauman, emancipar é sinônimo de se libertar. Mas é se libertar de quê? Se libertar da própria sociedade. Então o indivíduo hoje ele vive em sociedade, mas ele não se sente parte da sociedade. Ele se sente único, singular, livre, né? Essa liberdade é não precisar mais aderir a determinadas crenças, aderir a determinados valores, a ter o direito de negar determinadas crenças e valores que até então eram fundamentais. Então, eu posso ter uma identidade homossexual, eu posso ter uma identidade bissexual, eu posso mudar de gênero, né? Os valores não mais me aprisionam. Essa liberdade, ela tem um preço, que é a questão da responsabilidade, que é a questão da incerteza, que é a questão do medo, que é a questão de não ser aceito, mas ela é impulsionada por um desejo, né? Eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero ser único e eu vou lutar atrás disso. Essa emancipação, ela tem uma característica que é a indústria cultural, que é o consumo. Então, esse indivíduo tão livre, né, que deseja ser emancipado de todos os valores sociais rígidos,
ele é um indivíduo que consome muito, que consome tudo que ele puder consumir e que se endivida para consumir o que ele não pode consumir, e ele consome, ele mercantiliza a sua própria cultura, né? O conceito de indústria cultural da escola de Frankfurt. É um indivíduo que está buscando o tempo todo a felicidade, que está buscando o tempo todo uma realização social, uma realização individual, e muitas vezes ele acredita que essa realização está no status, no poder, na fama, né, no consumo, né? Porque essa mercadoria que é consumida, ela dá um sentimento efêmero que passa rápido, mas que existe de posse, de felicidade, né? De sair do shopping cheia de sapatos, bolsas e eletrônicos, né? Sou uma nova pessoa, porque agora tudo isso é meu. Qual é a consequência disso, segundo Bauman? É um indivíduo que a vida ela é muito vazia, ela é muito acelerada, ela é muito vazia, e aí a gente vai ter a questão das patologias contemporâneas, né? Com a depressão, com a solidão, com as diversas, inúmeras síndromes de várias coisas, né? O Bauman, ele estudou muito essa cultura consumista, ele escreveu muito sobre como que esse indivíduo líquido deposita todas as suas fichas de felicidade no consumo, né? Na ideia de que não se pode chegar a um estado de felicidade duradouro. Então, a solução é comprar eternamente. Porque enquanto eu estou comprando, eu estou sendo, de certa forma, feliz. Porque a mercadoria exerce sobre mim um fetiche, uma sensação de prazer. Quando essa mercadoria ela não é mais nova, quando eu já enjoei dela, eu vou em busca dessa sensação novamente. E aí o que eu faço? Eu compro de novo. Então, isso é uma busca incessante pela felicidade, né? Então, a felicidade ela é encontrada no desejo de posse, no desejo de comprar, no desejo de consumir, né? Suprir a infelicidade e a frustração com o consumo de bens duráveis, não duráveis e até mesmo de alimentos, né? E aí a gente vai ter todo um cenário também de compulsão alimentar e tudo mais. O Bauman ele vai mostrar pra gente que o que é essa sociedade, né? Ela está aqui muito estruturada nessa imagem, nesse esquema, né? Então, é uma vida de consumo, uma vida feita para consumir. Para quê esse consumo? Para evitar, né, uma satisfação duradoura. Por quê? Porque uma satisfação duradoura é perigosa. Porque se alguém me tira aquela satisfação duradoura, se eu perco ela, se eu perco aquele amor da minha vida, se eu perco aquele trabalho que eu já trabalho há 30, 40 anos, a minha vida se reduz a nada. Então, o consumo me dá uma satisfação momentânea, efêmera, né? E nessa satisfação momentânea e efêmera, eu que controlo. Quando eu não sou mais feliz com aquela bolsa, com aquele sapato, eu vou lá e compro outro. Então, eu tô no controle dessa satisfação, eu, indivíduo, né? Isso, de certa forma, agrada ao mercado, né? Porque o mercado, ele tá sempre produzindo, porque os indivíduos, eles vão estar sempre necessitando comprar, consumir. E aí o Bauman, a partir dessa discussão do consumo, ele começa a discutir também a identidade, né? Então a identidade tem um papel muito importante hoje no mundo, né? Por quê? Porque você, sujeito, é responsável por criar a sua própria identidade. Você não herda mais uma identidade, que o mundo sólido acabou. Então pouco importa de quem você é filho, né? De onde o seu pai trabalhou, onde o seu pai viveu, onde a sua mãe viveu. Isso não interessa mais, né? No mundo líquido, o indivíduo ele é responsável por dizer o tempo todo para a sociedade quem ele é, o que ele gosta, o que ele não gosta, né? E ele tem que fazer isso a partir do zero, porque aqueles valores da honra, da tradição, eles foram destruídos com o mundo sólido. Então, o tempo todo ele tem que ficar construindo uma identidade, né? Para si, para entender quem ele é, qual é o seu papel no mundo, e para o outro também. Né? E aí você tem essa coisa da ideia, né, do significado de melhorar.
eu preciso o tempo todo estar diferente, eu preciso o tempo todo mudar a minha imagem, mudar o meu rosto, mudar o meu corpo, mudar os meus gestos, mudar as minhas atitudes, mudar os meus gostos, mudar... Por quê? Porque é essa coisa da efemeridade, né? Cada vez que eu mudo, cada vez que eu pinto o cabelo, cada vez que eu corto o cabelo, cada vez que eu faço uma plástica, eu ganho um pouquinho de felicidade, que é efêmera, que vai acabar e que aí eu preciso de uma nova mudança para conseguir mais felicidade, né? E essas mudanças, elas são muito ditadas pelo capitalismo, pela moda, pela indústria, né? Pelo ideal de beleza, elas acabam sendo padronizadas, né? E o Bauman, ele vai dizer, né, lendo um autor muito interessante chamado Pascal Lardelier, que até a nossa vida sentimental, os nossos afetos, acabam sendo alvo desse consumismo, né? Então, existe a ideia de que, se eu tenho um carro conversível, uma BMW, eu vou ter todas as mulheres do mundo. E as mulheres, se eu tenho um corpo lindo, perfeito, de Barbie, sem estria, sem celulite, dentro do peso e tal, eu vou ter todos os homens que eu quiser. Então, a ideia do amor e do afeto subjugado ao consumo, né? O que é muito preocupante, porque aumenta esse sentimento de depressão, de solidão desse indivíduo, né? E aí, essa imagem agora é muito interessante, né? Que o Bauman vai trazer a questão da liquidez, né? Como que a sociedade atual é líquida, né? E aí pensa na água, no líquido, como algo que primeiro, consegue se adaptar em qualquer contexto, né? Então, se você jogar água num pote, esse pote ele pode ter vários formatos distintos, mas rapidamente a água vai preenchendo esses formatos, né? Então, a vida líquida é uma vida onde o sujeito ele tem uma capacidade única de adaptabilidade, né? Se você recebe uma proposta de emprego para trabalhar, sei lá, em Hong Kong, daqui a uma semana, você vai, mesmo sem saber falar a língua, sem conhecer a cultura, você vai arrumar a mala, vai entrar no avião e vai chegar lá com a cara e a coragem. E você vai aprender a língua, você vai aprender a cultura. Por quê? Porque você é um sujeito plástico, adaptável, que consegue se plastibilizar, né? Que consegue se adaptar em qualquer contexto. Porque você é um sujeito líquido, desprendido, né? Nada te segura, né? Você está sempre em busca do novo, da novidade, da inovação, do desafio. E aí o Bauman vai mostrar como que essa liquidez, ela gera uma sociedade muito, muito, muito carente, muito solitária, né? Líquidos mudam de forma muito rapidamente, sem serem pressionados. Na verdade, são incapazes de manter a mesma forma por muito tempo, por isso ele usa o termo liquidez. Esse indivíduo ele não consegue ter a mesma identidade por muito tempo, ele se vê sempre na necessidade de se transformar. E aí o Bauman ele vai mostrar que nós vivemos em tempos líquidos, que o amor é líquido, que o medo é líquido e que a cultura é líquida, né? No sentido, o amor líquido é um amor até o segundo aviso, né? É um amor a partir dos padrões de consumo. É um amor, olha, eu te amo enquanto você me satisfaz, né? Quando você não me trouxer mais satisfação, quando você não satisfizer mais os meus desejos, as minhas vontades, eu deixo de te amar. Então, é um amor efêmero, é um amor com prazo de validade curto, né? Na modernidade sólida, os valores eram estáveis, o consenso, os acordos eram éticos e as instituições eram fortes. Pensem aí no casamento, no trabalho e tudo mais. Na modernidade líquida, as identidades são diferentes e lutam por essa diferença, e as ideologias, grandes ideias da nossa sociedade, elas estão em constante processo de transformação. Então, hoje eu não quero mais comer carne, eu sou vegetariana. Amanhã eu descubro que eu não quero mais comer nenhum derivado, eu sou vegana. No outro dia eu descubro que talvez, né, isso ainda não está me satisfazendo. Eu preciso de mais uma forma de lidar com a alimentação. Então é isso, né? Essas são as últimas obras do Bauman, antes da morte dele, né? O Tempo Líquido, Vida Líquida, Amor Líquido e Modernidade Líquida. É um quarteto que vai mostrar, que vai defender essa vida não sólida, né?
essa vida não duradoura, essa vida efêmera, né? Então, a vida líquida se caracteriza por não manter rumo determinado. É uma vida que vive na incerteza, na ausência de garantias, na precariedade, porque nada mantém muito tempo a sua forma, por isso a metáfora da liquidez. É uma vida que consiste numa série de novos começos incessantes, procurando finais rápidos e sem dor. No viver líquido, se deve saber como se desfazer das coisas antes mesmo que você tenha se apegado a elas. Então, nas gerações adolescentes e jovens atual, é muita coisa do ficar, né? Ou então do crush, substituindo aí um termo mais atual. Eu vou a uma festa, eu fico com 5, 6, 7 meninos, 5, 6, 7 meninas, às vezes os dois juntos, meninos e meninas, e eu me diverti, beijei na boca, né? Senti algum prazer sexual, fui desejada, desejei, mas no outro dia eu não quero telefone, eu não quero contato, eu não quero saber quem são essas pessoas, né? Porque no outro dia eu quero ter essa relação com outras pessoas. Para o Bauman, no fundo, isso é um grande medo, uma grande covardia de se entregar, de apostar em algo duradouro, se ferrar, se frustrar e ser infeliz, né? Essa é a defesa dele. Então ele vai dizer, né? Essa foto é muito, muito graciosa, né? Estava bem pertinho da morte dele aqui. E aí a gente percebe como que ele era realmente muito erudito, né? Muitos livros, muitas anotações. E ele vai dizer, nosso mundo líquido moderno sempre nos surpreende. O que hoje parece correto e apropriado, amanhã pode se tornar fútil, fantasioso ou lamentavelmente equivocado. Todos precisamos ser, como diz a palavra da moda, flexíveis, né? Então ele está mostrando como que é difícil viver nesse mundo de intensas transformações tão aceleradas, né? E aí o conceito de modernidade líquida foi criado para explicar a fragilidade da sustentação do mundo hoje, né? A fluidez é a qualidade dos líquidos e dos gases, sendo uma variedade de fluidos tem suas moléculas mantidas num arranjo ordenado que atinge poucos diâmetros moleculares, né? Os líquidos, diferentemente dos sólidos, não conseguem manter a sua forma com facilidade. Então, é esse indivíduo que precisa o tempo todo estar se metamorfoseando, né? O tempo todo está se transformando. E aí, para finalizar a nossa aula, a gente fala um pouquinho do amor líquido, que é tema de vestibular, que aparece, que é bom para usar na redação. O que seria um amor líquido, né? Essa imagem é muito interessante, né? Então, onde um vê um coração cheio de romantismo, o outro vê uma bunda, né? Com a questão da sexualidade, ou não necessariamente uma bunda, dependendo de um outro olhar, né? O aparelho feminino, enfim. Bauman afirma que o amor líquido é um amor até o segundo aviso. Essa frase dele é ótima, né? O que significa um amor até o segundo aviso? Um amor enquanto você está me satisfazendo. A partir do momento que você não me satisfaz mais, a gente encerra esse amor. Ou então, um amor onde eu vejo que você nutre por mim o mesmo sentimento que eu nutro por você. Se eu desconfio que eu tô gostando mais, me entregando mais, o que eu faço? Liquido esse amor, acabo com esse amor, para me entregar para uma outra pessoa, né? O amor não é o objeto encontrado, diz o Bauman, né? Por quê? O amor, ele exige esforço, ele exige empenho, ele exige dedicação, né? Amar alguém significa se colocar como objeto do desejo desse alguém, estar disposto, né, a ser objeto desse alguém, né? Porque esse alguém também se torna o seu objeto. Então, isso significa ação. O amor implica num agir, implica num esforço, numa dedicação, né? E isso é completamente oposto à nossa sociedade atual, né? A nossa sociedade atual ela é muito mais enlatada. É uma felicidade que vem numa lata e que é comprada no supermercado. Tudo que você precisa tá ali. Basta tirar, esquentar no micro-ondas e comer. Isso não é o amor para o Bauman. O amor, ele não vem numa lata, né? Ele não tem todos os compostos num lugar só. Ele não pode ser aquecido no micro-ondas com tanta facilidade e ser comido, né? Então, o Bauman vai mostrar como que o amor que nós construímos hoje,
é um amor não sólido, é um amor completamente líquido, é um amor sem raízes, sem garantias e apenas com incertezas, né? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente para por aqui, tá? Na companhia do Zygmunt Bauman, que infelizmente faleceu. Muito triste a perda de um cérebro tão absurdamente sensível às transformações da sociedade contemporânea. Até a próxima!